Aleluia, aleluia. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, registra que pastores estavam no campo guardando as suas ovelhas durante as vigílias da noite, quando um anjo do Senhor apareceu entre eles. E a glória do Senhor, o brilho, o resplendor do Senhor os cercou, e eles tiveram grande medo. E o anjo então lhes disse: não tenham medo, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Você pode dizer amém? Amém. A mensagem anunciada pelo anjo era a mensagem de esperança, de paz e de alegria. Essa é a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o anjo estava declarando é: ele nasceu. Aquele que havia sido anunciado, o prometido, ele veio. E isso deve trazer grande alegria para o coração de cada um de vocês. A vinda de Jesus ao mundo, ela trouxe o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, declara a sua palavra, é o reino de justiça, paz e alegria. Declare comigo: justiça, paz e alegria. Entenda que quando Jesus ele veio, ele não apenas inaugurou o reino de Deus na terra, mas ele criou o ambiente para que o seu reino ele prosperasse. Ele criou um ambiente para que o reino de Deus avançasse. Ele criou um ambiente para que o reino de Deus ele tomasse forma. Em Mateus 16, diante da revelação de Pedro de que Jesus ele era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o prometido, a palavra diz que Jesus ele edificou a sua igreja. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: mas o que é a igreja? Entenda comigo que a palavra igreja significa assembleia ou reunião. É um ajuntamento como esse, no qual aqui estamos nesse momento. O termo também pode ser interpretado como chamados para fora. Podemos entender a igreja como um grupo de pessoas que se reúnem, assim como nós aqui estamos reunidos, com a ideia de chamados para fora, para manifestar, para revelar, para tornar conhecido o reino de Deus. Se isso faz sentido para você, diga amém. A palavra diz, queridos, que essa natureza do reino de Deus, ela deve ser levada de maneira que todos, diga comigo, todos, possam experimentar justiça, alegria e paz. De maneira que todos possam ter esperança. Somente o reino de Deus é quem pode promover isso no coração do homem. Então o que eu quero que você entenda é que a igreja é o ambiente criado pelo Senhor para que juntos nós possamos servir em fé, adorando a Deus e espalhando a boa notícia que traz esperança e salvação para todos aqueles que creem no Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Então olha, aprendemos na palavra de Deus, note bem isso, só é possível vivermos o reino de Deus debaixo do ambiente que Ele criou para que o reino aconteça. É isso mesmo. Então, a Bíblia diz para nós que o Evangelho, ele começou a ser anunciado. O Evangelho, ele começou a ser pregado, ele começou a ser proclamado. E então diz a palavra que muitos começaram a se achegar à igreja. Ou seja, houve conversões, pessoas entregaram a sua vida para Cristo.
Atos 2:41 diz que após a pregação de Pedro, 3.000 almas entregaram a vida para Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Agora pensa comigo, 3.000 almas, de uma só vez, se achegando para a igreja. Você concorda comigo que isso é extremamente glorioso, sim ou não? Quantos de nós não desejaríamos que nessa hora 3.000 almas chegassem a essa igreja? Sim ou não? Agora entenda, isso é uma grande alegria, mas é também um grande problema. Na nossa realidade, nós não temos condições de colocar 3.000 pessoas aqui dentro. Não é verdade? E pensando neles lá, eles também não tinham um ambiente para colocar, além dos 3.000, aqueles que eles já tinham. Então, perceba que havia uma grande alegria, mas também havia um grande problema. Como cuidar de tanta gente que está chegando de uma só vez? Mas a vontade de Deus é que todos possam ser salvos, amém? Todos possam ser salvos. Então a vontade de Deus de fato é que todos venham. E essa deve ser também a vontade e o desejo do nosso coração, amém? Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos alguns elementos que são imprescindíveis para que a igreja ela possa ser definida como igreja, e para que aqueles que estão chegando à igreja, eles possam permanecer em fé no Senhor. A Bíblia diz para nós, em Atos 2, esses elementos. A Bíblia diz que eles tinham doutrina, eles tinham comunhão, eles oravam, tinha oração, eles adoravam, tinha adoração, eles tinham temor a Deus. A Bíblia também diz ainda, sinais e prodígios também faziam parte da igreja, entre outros. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é, esses elementos, eles não eram casuais, eles não eram esporádicos, mas eles aconteciam todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Todos os dias eles tinham doutrina. Todos os dias eles oravam. Todos os dias eles adoravam. Todos os dias eles tinham comunhão. Todos os dias eles partiam pão. Todos os dias eles temiam ao Senhor. Todos os dias tinha milagre. Você pode dizer amém? Todos os dias tinham sinais, prodígios. É o que declara a palavra do Senhor. E a primeira igreja, ela é o modelo. Ela é um modelo para nós, é um modelo que deve ser seguido por nós hoje, que somos a igreja desse tempo presente. Então, olha, entenda que era impossível para Pedro e os demais apóstolos sozinho cuidar de tanta gente que estava chegando. Você concorda comigo? Era impossível. Como sozinho cuidar de tanta gente assim? Certamente alguém ia ficar pelo caminho, ou muita gente ia ficar pelo caminho. Muitos que foram sinceros na sua entrega, muitos que de fato não creram com o seu coração, mas ficariam pelo caminho. E o que foi então que eles fizeram? Eles fizeram aquilo que Jesus os ensinou a fazer. A Bíblia diz que Jesus ele manifestava o seu reino a todos. A Bíblia diz que Jesus ele era seguido por grandes multidões. E diante das multidões, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus fazia milagre, Jesus expulsava demônios, Jesus fazia sinais, Jesus fazia coisas extraordinárias, amém? Mas a Bíblia diz que depois que a multidão era dispersa, Jesus chamava os seus. E Jesus fazia uma célula com eles. Jesus chamava eles para perto e ensinava o que eles deveriam fazer depois que ele subisse aos céus. O reino era manifesto a todos, mas o que era que ia sustentar o reino? Se não houvessem pessoas preparadas para dar continuidade àquilo que Jesus estava começando. Então, diante disso, eu quero compartilhar com você nessa noite algumas verdades
que nós devemos trazer para a nossa vida como igreja Ebenezer. Você pode dizer amém? A primeira delas está lá em Atos 2,46. Declare comigo, diga assim: todos os dias. Então entenda uma coisa aqui, olha. O reino de Deus, ele acontece todos os dias. Para que você possa entender, o reino de Deus, ele não acontece uma ou duas vezes na semana. O reino de Deus, ele acontece todos os dias. Vamos trazer isso para mais perto de nós. O reino de Deus, ele não acontece somente na quarta-feira, quando nós estamos aqui, e no domingo, quando nós estamos aqui. Você já parou para pensar, se durante a semana que tem 7 dias, você comesse somente 2 vezes na semana? Ia ficar complicado, sim ou não? O seu espírito precisa ser alimentado. Então o reino de Deus, ele acontece todos os dias. Não é apenas uma vez ou 2 vezes na semana, ou talvez 3 vezes na semana, mas todos os dias. O que é que eu quero que você entenda? Todos os dias são dias de cura, são dias de milagre, são dias de libertação, são dias de salvação, amém? O Senhor, ele quer derramar sua graça e o seu favor sobre nós todos os dias. Olha o que diz a palavra lá em Atos 2,47. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então nós entendemos aqui que o reino de Deus, ele é dinâmico, ele acontece todos os dias. Amém? Porque era que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Porque todos os dias a igreja se comportava como igreja. Porque todos os dias o Senhor manifestava o seu poder no meio da igreja. Agora, como era que isso acontecia? Porque perceba, tem muita gente chegando, tem muita gente se convertendo, tem muita gente conhecendo Jesus. Então como era que isso acontecia? A Bíblia diz para nós, Atos 2,46, diga comigo assim: de casa em casa. A igreja, irmãos, ela caminhava diariamente no templo e nas casas. Eles não tinham como ajuntar tanta gente assim no templo, mas eles lembraram, o Senhor nos ensinou, vamos para as casas. E também não tinha uma única casa, irmãos, que conseguisse abrigar tanta gente de uma só vez. Então o que é que eles fizeram? Várias casas. E nas várias casas, todos os dias, o reino de Deus acontecia. Você pode dizer amém? Eles se reuniam, diz a Bíblia, olha, diariamente o reino de Deus acontecia. E o que era que eles faziam quando eles se reuniam? A Bíblia também diz para nós, diz assim, olha, eles partiam o pão, eles comiam juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você, há tanto poder de Deus derramado quando nós comemos juntos. Há tanto poder de Deus quando a gente parte o pão junto e a gente come junto. Se você observar bem, a maioria dos grandes feitos de Jesus se deu em volta de uma mesa. Há poder em comer junto. Comer junto é bom, amém? E é isso que nós fazemos nas nossas células. Nós comemos juntos. Nós partimos o pão juntos. E a Bíblia diz que era assim que eles faziam. Quando você parte o pão com alguém, quando toda aquela comida está na mesa, nós nos tornamos um só. A comida de um é a comida de todos. Nós nos tornamos iguais. Uma aliança, ela é estabelecida e Deus derrama o seu favor. Pensa comigo. Alguém chega hoje aqui e entrega a sua vida para Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Isso é maravilhoso. O próximo culto que nós teremos será na quarta-feira. Passa segunda,
passa a terça, para que então possa chegar a quarta. Aí depois passa a quinta, passa a sexta e passa o sábado, para que possa chegar o domingo. Tanta coisa acontece, irmãos, entre um dia e outro. E nós não podemos correr o risco de perder esses que estão chegando. E o que é então que nós devemos fazer? A Bíblia mostra para nós. Chama para perto. Chama para a célula. Chama para casa. Vai partir o pão juntos. Porque você já parou para notar que aqui, olha, nós temos uma dinâmica. Nós adoramos, entregamos os nossos dízimos, nós temos um momento de oração, mas aqui você não tem a oportunidade de abrir o seu coração. Aqui você não tem como compartilhar daí para cá aquilo que está no seu coração, mas na casa é diferente. Na casa a gente senta junto, na casa a gente parte o pão junto. E aí, como é que foi o seu dia? Como é que está a sua semana? Como é que está o seu coração? Como é que estão as suas lutas? Abrimos o coração uns para com os outros, oramos uns para com os outros. Isso tem um poder muito grande. Então nós temos que trazer as pessoas para perto e não ficar somente esperando que talvez no próximo domingo ela possa chegar outra vez. Está fazendo sentido para você? Note que a palavra de Deus ela está nos mostrando, ela está nos ensinando qual é o caminho para que o poder de Deus ele se manifeste de maneira que a cada dia o Senhor ele venha acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Você pode dizer amém? Algo poderoso acontece em torno da mesa. Nós precisamos estar cada vez mais ligados. Nós precisamos estar cada vez mais juntos. Se por uma razão ou outra, seja ela qual for, você não tem estado tão integrado assim na sua célula, eu quero encorajar você a você se aproximar. Porque tem coisas que talvez você esteja aí somente no seu coração e saiba que o diabo talvez esteja sugestionando coisas no seu ouvido, que se talvez você estivesse lá na mesa, essas mentiras já teriam sido dissipadas da sua mente e do seu coração. Porque ali na mesa você abriria o seu coração e a verdade de Deus ela se estabeleceria. Você entende o poder da mesa? Cutuca teu irmão do lado assim, eu quero encorajar você, diga para ele. Eu quero ver você na próxima célula. Amém? Mas a Bíblia diz que não para por aí. A Bíblia diz que tinha também alegria. Diga comigo, alegria. Sabe o que é interessante? Eu fui observar o sentido da palavra alegria aqui no original. Significa, a palavra no texto aqui é uma alegria exuberante. Não é uma alegria qualquer. Não é aquele sorriso, sabe, de canto e boca. É uma explosão de alegria. É muito bom estar junto. A palavra de Deus diz isso para nós. Um verdadeiro júbilo. Olha que coisa interessante, olha. O Salmo 45, que é uma descrição profética da união entre Cristo e a igreja, diz assim, olha. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. Você pode dizer amém? Óleo de alegria. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que quando nós nos unimos em torno de Cristo, quando nós nos assentamos à mesa, estabelecemos uma aliança, comemos juntos, uma unção de alegria é derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Quantas vezes eu não estava entristecido e eu disse no meu coração, sabe, hoje eu não queria célula não, hoje eu queria ficar somente aqui jogado no meu sofá. Porque eu não estava muito bem. Todos nós temos esses dias, sim ou não? Aí daqui a pouco chegava um, daqui a pouco chegava outro, daqui a pouco a sala estava tomada, e daqui a pouco vai para lá, vem para cá. Sabe o que é que acontecia? Eu esquecia que eu estava triste.
E não era porque eu tinha amnésia não, irmão. Não era porque eu não tinha problema não. É porque a palavra diz que o Senhor derrama óleo de alegria. Você pode dizer amém? Sabe quando você estiver dizendo assim, eu não estou muito afim, eu não estou muito bem, não tem melhor lugar para você ir do que na sua célula. O Senhor lá vai derramar óleo de alegria sobre a sua cabeça, amém? E você vai voltar completamente transformado para a sua casa, renovado, sabe? Com uma força nova para enfrentar todos os seus problemas, amém? Óleo de alegria. Agora, imagina se eu estou triste, com problemas, e eu me isolo. Cada vez mais me afastando de vocês, cada vez mais ficando distante de vocês. Vai chegar um tempo em que a tristeza ela vai me envolver de tal forma que eu não vou ter mais forças. Ela vai me envolver de tal forma que eu não vou conseguir mais me levantar, eu não vou conseguir mais erguer. Mas quando eu estou junto, essa alegria exuberante que é contagiante, ela vai me levantar, amém? É por isso que eu e você precisamos entender o que é ser igreja. A igreja primitiva está ensinando para nós o que é ser igreja. Então a palavra diz para nós, olha, que eles tinham, né, o partir do pão em casa. Você pode dizer amém? Eles tinham alegria, você pode dizer amém? E a Bíblia diz assim, olha, eles também tinham singeleza de coração. Singeleza que remete à simplicidade do coração. Fala sobre pureza, sinceridade e ausência de duplicidade ou malícia. Ou seja, um coração singelo é aquele que se volta para Deus com um propósito exclusivo, com um único propósito. Ele não tem segundas intenções. E o que é esse propósito? Demonstrar honestidade, pureza e intenção pura de pensamento. Como é que a gente entende que isso acontece ali na igreja primitiva? O verso 45 diz assim, olha, eles vendiam as suas propriedades, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. O que é isso senão singeleza de coração? Eles estavam reunidos, partindo o pão e comendo juntos. O Senhor derramava uma unção de alegria no meio deles, amém? Uma unção de alegria. Mas problemas são reais, sim ou não? Necessidades são reais, sim ou não? E lá tinham pessoas que tinham necessidades, como acontece hoje também. Mas só que no meio da igreja tem singeleza de coração. É mais ou menos assim, ó, para você entender, mais ou menos assim. Você está lá na sua célula e um membro da tua célula, o filho dele adoeceu e ele precisa comprar um antibiótico que o médico receitou. Só que ele não tem dinheiro para comprar esse antibiótico. E ele está lá compartilhando na célula, estou meio aperreado, quero que vocês orem pelo meu filho, ele está doente, e eu preciso comprar um remédio, e eu só vou receber daqui a uma semana, mas meu filho precisa do remédio hoje. Só que na igreja tem singeleza de coração, você pode dizer amém? Aí alguém pergunta, quanto é o remédio? Aí ele diz, é R$100. Aí todo mundo ali na célula assim, vamos levantar uma oferta agora, para que o André possa comprar o remédio para o João? Aí todo mundo mete a mão na carteira, ou hoje, mais prático, mete a mão no celular. Diz aí, vai André, passa teu Pix aí. E aí cada um começa a ofertar um pouquinho que tem. Aí veja que coisa. André chegou na célula triste, cabisbaixo, preocupado, e saiu contente e feliz e ainda voltou com dinheiro para comprar um remédio para o seu filho. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
É isso que acontece, irmãos, numa célula. Aí você pode pensar assim, olha, mas eu estou bem, não estou tendo nenhum tipo de problema. Glória a Deus por isso, amém? Mas pode ter alguém lá que esteja passando por um problema, e você que não está com um problema pode ser a solução para o problema dele. Você está entendendo? Deus pode querer usar você para abençoar a vida de alguém. Isso é singeleza de coração. Lá naquela época, a Bíblia diz, na igreja primitiva, eles dizem assim, olha, esse camarada aqui está com um problema, o problema dele é muito grande, e nós vamos vender a nossa fazenda, vamos vender a nossa propriedade, e nós vamos repartir com aqueles que estão necessitando. Para e pensa comigo. Quem é que chega num ambiente desse e quer ir embora, irmão? Porque olha, se eu sou cuidado, se eu sou abençoado nesse lugar, eu não quero ir embora. Se eu chego num lugar como esse, onde as pessoas nem me conhecem tão bem e já me amam como se conhecessem há muito tempo, abençoam a vida do meu filho, eu vou permanecer nesse lugar. Isso está fazendo sentido para você, sim ou não? Era por isso que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, porque eles chegavam no ambiente e diziam assim, olha, que lugar é esse? Que lugar é esse onde as pessoas nem me conhecem tão bem? Eu me converti ontem e ela já se preocupou comigo ao ponto de dar do delas para mim. Elas choram comigo, elas se alegram comigo, ela partiu pão comigo. Esse é um ambiente extraordinário, você pode dizer amém? Amém. E é interessante que o sentido da igreja também é ser chamado para fora. É levar essa realidade para fora. É fazer com que outros possam conhecer essa realidade tão gloriosa que é a realidade da igreja. E a Bíblia diz que eles também louvavam a Deus, amém? Sabe, a Bíblia diz para nós que quando nós louvamos ou adoramos a Deus, Deus está presente. Nós percebemos isso aqui nessa noite. Quando a gente adora, o Senhor, Ele vem naquele lugar, amém? Então imagina, eles partem o pão juntos, tem óleo de alegria naquele lugar, tem singeleza de coração, a gente reparte o que a gente tem com aquele que não tem, tem presença de Deus. Os resultados são gigantes. Eles não são pequenos, eles são gigantes. Porque olha, isso vai tomando proporção que a gente nem imagina. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olha, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Porque olha, toda pessoa tem alguém que lhe é próxima. E tem alguém que conhece suas necessidades. E aí essa pessoa chega e diz, olha, para uma outra pessoa, eu estava assim, dessa forma, mas eu fui lá numa célula, e quando eu estive lá, eu estava tão entristecido, mas havia uma alegria no ambiente, que eu não sei nem explicar como foi que aconteceu, mas veio uma alegria que entrou em mim. E você sabe, né, meu filho está doente, eu não tinha dinheiro para comprar um remédio, e eles meteram a mão no bolso e me ajudaram para eu comprar o remédio do meu filho. Aí a pessoa que está ouvindo do outro lado vai dizer assim, ei, esse povo existe mesmo? Porque se existe eu quero conhecer. Onde é que está esse povo? Dia a dia o Senhor vai acrescentando. Dia a dia o Senhor vai acrescentando. Agora entenda uma coisa, é preciso disposição, é preciso entrega para que isso aconteça. Às vezes a gente não mede o tempo, sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Faz ou é 10 ou é 11 anos que toda quinta-feira tem uma célula na minha casa.
10 anos é muito tempo, você concorda comigo? São 10 anos, toda semana, partindo pão juntos. São 10 anos, toda semana, recebendo uma unção de alegria. 10 anos repartindo aquilo que a gente tem com aquele que não tem. 10 anos, Deus presente na sala da minha casa. Sabe, são 10 anos você experimentando resultados gigantes. Porque aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa é muito grande. Ah, pastor, mas teve dia que o senhor não quis reunir a célula? Vários dias. A dizer assim, hoje eu não quero ver aquele povo não. Eu queria que ficasse tudo em casa. Até eles chegarem. E quando eles chegavam, sabe, essa atmosfera mudava o ambiente. Então eu quero dizer para você que esse estilo de vida pode mudar a vida de muita gente. Esse estilo de vida pode fazer a diferença em famílias. E nós então precisamos colocar o nosso coração com disposição para que Deus então faça aquilo que somente Ele pode fazer, amém? Então olha, a igreja nas casas era uma estratégia crucial a preparação da igreja para a colheita. Entenda, lá nas casas, as pessoas têm a sua identidade restaurada, famílias são reconstruídas, ministros são levantados. A pessoa sem saber, ela está sendo transformada em um grande líder lá na casa. Lá na casa, as pessoas aprendem a orar. Lá na casa, as pessoas aprendem a adorar. Lá na casa, as pessoas nem sabem, elas descobrem que ela tem um dom para curar. Ela não sabe, mas de repente ela descobre que ela tem um dom de discernimento de espírito. Ela nem sabia, mas ela é uma pregadora. E ela descobre isso quando ela está lá com o roteiro da célula. O ambiente da casa, a igreja na casa, a igreja nos lares, a igreja na célula. Deus levanta ministros para que a igreja avance. Você pode dizer amém? Amém. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: você não pode ficar fora disso. Saiba que o Senhor está fazendo grandes coisas nos nossos lares. Você pode dizer amém? Amém. E mais nós precisamos avançar, amém? Porque existe ainda muita gente para conquistar. E nós precisamos pegar esses princípios e trazer para dentro da nossa igreja. Deus, Ele está fazendo coisas grandes no nosso meio, mas Ele quer fazer muito mais. E como é que Ele vai fazer isso? Através de mim e através de você. Através da nossa entrega. Através dessa disposição do nosso coração. Você se unindo a mim, eu a você, para nós vivermos uma igreja no templo e nas casas. Princípios extraordinários que o Senhor tem demonstrado para nós. Há um reino em movimento. Você pode dizer amém? Amém. Quantos querem avançar? Quantos querem ganhar outros para Jesus? Amém? Quantos querem ver famílias sendo transformadas? Famílias restauradas? Amém? Quantos querem ver outros líderes sendo levantados? Amém. Tudo isso acontece na nossa célula. Às vezes você nem sabe, mas lá na célula você descobre que você tem um coração tão generoso. Alguém chega e conta um problema e você não consegue nem dormir de noite. Mas como é que está fulano? A gente tem que fazer alguma coisa. Eu quero encorajar você a ir para uma célula. Eu quero encorajar você a fazer parte dessa igreja que se movimenta, amém? Fica de pé aí no nome de Jesus.
Declara assim comigo, diga: o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu, como igreja, estou disposto a viver o reino de Deus. E estou disposto para trazer outros para que também vivam o reino de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa hora, declarando essa verdade. E vamos preparar o nosso coração para as grandes coisas que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Amém?